todos os dias, 200 mil horas de potencial humano simplesmente evaporam no ar. É muito tempo. E, o culpado por esse sumiço em massa é um movimento muito simples. Um movimento quase imperceptível do nosso polegar. Exatamente. E, bom, quem está acompanhando a nossa imersão de hoje, com certeza conhece bem esse cenário. Todo mundo já passou por isso. Pois é. A mesa tá lá, impecavelmente arrumada. Aquele livro denso sobre um assunto complexo ou aquele curso online que promete abrir portas profissionais. Tudo ali pronto para ser consumido. A intenção é a melhor possível, né? A motivação inicial parece super alta. Mas aí, a tela do celular acende, bem de forma discreta. Ou às vezes o cérebro apenas lembra que o aparelho tá ali, no bolso. Sim, e o pensamento surge automático. Aquela vozinha dizendo, eu vou só dar uma olhadinha rápida. E de repente, 2 horas sumiram num buraco negro de um feed infinito. Isso é um fenômeno que define a nossa era. É uma colisão frontal, sabe? Como assim uma colisão? Uma colisão entre a intenção consciente da pessoa de focar em algo difícil e, do outro lado, uma força que é quase gravitacional. Uma força que arrasta a atenção de volta para o brilho das telas. Nossa, e o que torna isso tão frustrante é exatamente a sensação de perda de controle. Eu fico pensando muito nisso. Sim, a pessoa se sente impotente. E é por isso que a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é desvendar a biologia por trás da nossa atenção. A gente vai destrinchar um artigo fascinante chamado Dopamina, Redes Sociais e o Jogo da Atenção. Como redirecionar esse circuito para o seu desenvolvimento. Um material excelente, por sinal. Muito bom. O objetivo aqui é entender, lá no nível neurológico, sabe, nas sinapses, por que é tão absurdamente difícil manter o foco hoje em dia. E mais importante do que o diagnóstico, como hackear a nossa própria biologia para transformar o aprendizado em algo viciante. Essa é a chave de tudo. Certo, vamos analisar isso por partes, porque a gente precisa começar desconstruindo o maior mito absoluto sobre a substância química que está no centro de todo esse drama moderno. Sem dúvida. Para compreender essa atração magnética das telas, o primeiro passo é olhar para o combustível desse comportamento, né? A tão falada dopamina. Isso. A discussão nos leva direto para a neuroanatomia básica. De forma bem técnica, assim. A dopamina é um neurotransmissor. Uma mensageira. Exato. Uma molécula que atua carregando sinais entre os neurônios. E a produção dela acontece em 2 regiões bem antigas e primitivas do nosso mesencéfalo. Quais seriam? A área tegmental ventral, que se chama de ATV, e a substância negra. Nomes meio assustadores, né? Um pouco. Mas a partir desses centros de produção, essa molécula viaja por rotas específicas e a via mais relevante para a nossa discussão hoje é o sistema mesolímbico. Que é o famoso circuito de recompensa. O próprio. A ciência e a cultura popular adoram esse apelido. E é justamente nesse apelido que mora o grande mal-entendido, né? Porque a cultura pop sequestrou a palavra dopamina. Totalmente. E acabou transformando isso num sinônimo para prazer. Mas o texto que a gente está analisando bate muito nessa tecla. Ele deixa claro que a dopamina não é a molécula do prazer. Não é, e esse é um erro conceitual gigantesco que muda tudo. Como assim? O prazer em si, aquela sensação morna de satisfação quando a gente come algo delicioso, ou o relaxamento profundo depois de um dia de trabalho, tudo isso envolve sistemas neuroquímicos completamente diferentes, como a liberação de opioides endógenos e a serotonina. Então a dopamina não diz eu gosto disso. De jeito nenhum. A dopamina não entra em ação para isso. Ela é, na verdade, a molécula da antecipação. É a busca constante, a motivação crua para agir. Entendi. Ela é o que cria o desejo de querer alcançar alguma coisa. O pico de liberação acontece antes da recompensa chegar, não durante o consumo dela. Caramba! Eu estava pensando muito sobre essa diferença e me veio uma imagem bem clara para ilustrar isso. Manda ver. É como o lançamento de um filme super aguardado. Sabe aquele hype gigantesco na internet? Sei, as pessoas ficam loucas. Exato! A vontade incontrolável de comprar o ingresso na pré-venda, a ansiedade de ficar lá na fila do cinema olhando pro pôster.
Tudo isso é a dopamina trabalhando a todo vapor no sistema nervoso. Ela que empurra a pessoa para ação. Perfeito? Mas aí, o ato de sentar na poltrona confortável, comer a pipoca quentinha e dar risada das piadas durante a sessão, essa satisfação contemplativa, isso já é outra química operando no fundo, né? Exatamente isso. A comparação capta perfeitamente o mecanismo. A dopamina é, em essência, a força motriz que levanta alguém do sofá. E coloca em movimento em direção ao cinema. Exato. O que é fascinante aqui é o gatilho específico que faz essa substância inundar o cérebro com mais intensidade. Que gatilho é esse? O artigo resgata os estudos clássicos de um neurocientista chamado Wolfram Schultz. Ele passou anos mapeando isso em primatas. Ah, a pesquisa dos macacos. Essa mesma. E a descoberta dele revolucionou a neurociência comportamental. Ele percebeu que os neurônios produtores de dopamina não disparam de forma linear diante de qualquer prêmio. Eles não reagem igual a tudo. Não. Eles disparam com uma agressividade muito maior quando a recompensa é inesperada. Nossa, ou seja, o cérebro tem uma preferência clara pela surpresa. A imprevisibilidade é a chave de todo o sistema. Imagina que um primata sabe que ao apertar um botão, ele sempre, 100% das vezes, recebe uma gota de suco. Tá, previsível. Nesse caso, o pico de dopamina fica moderado. É um negócio fechado. O cérebro já computou aquele ganho. Faz sentido. Mas, se tem incerteza na jogada... Tipo, ele não sabe o que vai vir? Isso. Se às vezes vem suco, às vezes vem água, e de repente vem o dobro de suco, aí o sistema nervoso experimenta algo chamado erro de previsão de recompensa. Erro de previsão de recompensa. Nome forte. Pois é. Quando a realidade supera a previsão, o disparo dopaminérgico é massivo. E evolutivamente isso faz todo sentido, sabe? Por quê? Porque é um sistema projetado para manter a nossa espécie sempre curiosa, sempre explorando o ambiente em busca de novidade para garantir a sobrevivência. Ah, num mundo que, na época das cavernas, era altamente incerto, né? Exatamente. Era uma questão de vida ou morte. E sabendo que a biologia humana carrega essa fome voraz pelo imprevisível, a nossa conversa entra num território meio sombrio agora. Com certeza. De como esse traço de sobrevivência foi mapeado, empacotado e, no fim das contas, vendido. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que você acha mais impactante nisso? Que levanta uma questão quase filosófica. Quando a gente vê multidões hipnotizadas por telas de vidro na rua, no ônibus, a pergunta que fica é se o nosso livre-arbítrio desapareceu ou se nós estamos apenas participando de um jogo onde as regras foram matematicamente desenhadas contra nós. Se conectarmos isso a um contexto maior, a resposta surge de forma bem clara. E, para ser sincero, um pouco assustadora. E qual é a resposta? A falha não é moral e não tem nada a ver com fraqueza de caráter. Ufa! O que a indústria de tecnologia fez não foi criar um desejo humano novo a partir do zero. A engenharia comportamental simplesmente mapeou e sequestrou esse circuito de sobrevivência. Aquele que levou milhões de anos sendo refinado pela evolução. Isso. Os aplicativos transformaram um pedaço de vidro que fica no bolso das pessoas num cassino ininterrupto. Caramba, um cassino! E o material de base menciona muito o mecanismo por trás do feed infinito, né? Sim, o tal do scroll infinito. A cada movimento de rolar a tela, o movimento do polegar se assemelha fisicamente e neurologicamente a puxar a alavanca de uma máquina caça-níqueis. A arquitetura psicológica é idêntica. Sério, tudo opera sob um princípio clássico do condicionamento operante. É chamado de reforço intermitente de variação variável. Espera aí, pausa aí. Falei muito técnico. Um pouquinho. Vamos quebrar esse conceito. Traduz esse jargão de variação variável para o mundo real, porque soa como algo saído de um laboratório muito denso. Claro. O que isso significa na prática para quem está segurando o celular agora? A tradução prática é a incerteza calculada. Imagina uma máquina de venda de refrigerantes tradicional, daquelas antigas. Tô imaginando. Se a moeda entra, você aperta o botão e a lata não cai. O que a pessoa faz? Tenta mais uma vez, aperta de novo. E se falhar de novo? Eu chuto a máquina ou desisto. Exato. O comportamento cessa. A pessoa desiste rapidamente da máquina porque o sistema era previsível e simplesmente quebrou. Tá, entendi. Agora muda o cenário para uma máquina caça-níqueis.
O fato de não ganhar nada em 90% das vezes é precisamente o que mantém a pessoa sentada ali. Puxando a alavanca sem parar. Porque a recompensa varia. Ela varia em tempo e em tamanho. Pode não vir nada agora, mas a próxima puxada pode entregar o prêmio máximo. O jackpot. Isso. Que no mundo digital se traduz num vídeo hilário, numa fofoca chocante ou num post que gera uma indignação gigante. Nossa, e o cérebro fica preso nesse looping da antecipação eterna. Esperando sempre o tal erro de previsão de recompensa positivo. E o artigo traz um bastidor muito assustador sobre isso, envolvendo o Asa Raskin. O criador do Skol Infinito. Ele mesmo. Ele foi presidente de design de interfaces e é reconhecido como o pai desse conceito, do feed que não tem fim. E ele se arrepende disso hoje, não é? Demais. Ele já foi a público falar sobre o peso dessa invenção e ele admitiu que o recurso foi implementado para remover os pontos de atrito cognitivo. Remover a necessidade de escolha. Exatamente. O cérebro não precisa mais decidir ativamente num botão de próxima página. É um fluxo contínuo e passivo. E o resultado, segundo ele, é aquela estatística assombrosa. 200 mil horas de tempo humano sendo desperdiçadas diariamente. No mundo todo. Apenas por causa da ausência desse pequeno pontinho de parada. E a engenharia não para só no feed, né? O texto menciona os famosos testes AB sendo usados para absolutamente tudo. É um nível de experimentação contínua que chega a ser impressionante. Os engenheiros testam até mesmo o atraso artificial na entrega das notificações. Como assim um atraso artificial? Tipo, um aplicativo pode reter as curtidas de uma foto sua. Ele segura a informação e entrega tudo de uma vez num momento específico. Sério? Eles não mostram na hora? Nem sempre, porque eles descobriram através de testes que esse delay aumenta a antecipação. A incerteza do tipo, será que alguém viu minha foto? Ah, e aí vem aquela enxurrada de likes de uma vez. Exato. Isso gera um pico dopaminérgico muito superior a receber cada curtida isolada em tempo real. Cada pixel, cada som, cada contador vermelho. Aquela bolinha vermelha maldita. Sim, tudo ali é desenhado com uma precisão cirúrgica para injetar novidade no nosso circuito de recompensa. O que nos empurra para a grande consequência biológica de toda essa arquitetura. Porque uma festa química dessas, não sai de graça para o organismo. A conta sempre chega. Se o sistema está sendo bombardeado com estímulos fortíssimos a cada 5 segundos, só pelo esforço de mover um dedo. Tem que haver um limite. Exato. O que acontece com o resto da vida dessa pessoa? Tipo, com as tarefas que exigem um esforço real. É aí que entra a homeostase. A nossa biologia tem esse mecanismo de defesa implacável. Que é a busca pelo equilíbrio interno, certo? Exatamente. Quando o cérebro é afogado em níveis estratosféricos de dopamina de forma tão constante e barata, ele entra em modo de proteção. E o que ele faz para se proteger? Os neurônios receptores começam literalmente a se retrair. Eles diminuem a própria sensibilidade para não serem danificados por essa superestimulação. Nossa, eles se escondem? Sim, e a literatura médica chama isso de dessensibilização dopaminérgica. E qual é o impacto disso no dia a dia? A consequência direta é que a linha de base de motivação da pessoa é recalibrada lá para cima. O limiar para sentir qualquer empolgação com a vida fica muito mais alto. Então, as coisas normais do cotidiano perdem completamente a cor. Perdem a graça. Ler um texto longo, tentar decifrar a lógica matemática de um código de programação ou estruturar um projeto do zero. Tudo isso passa a ser interpretado por esse cérebro, que está anestesiado, como uma atividade dolorosa, insuportavelmente monótona. Nossa! O esforço cognitivo contínuo, que tem uma entrega de recompensa lá no final do mês ou do ano, ele não consegue competir com a tela. E o ponto vital que o material aborda é: a culpa não é do livro de programação por ser chato, né? De forma alguma. O problema é que o nosso maquinário interno de motivação foi treinado exaustivamente. Treinado a não aceitar nada menos que pagamentos químicos instantâneos. E sabe, a imagem que me vem à mente ajuda muito a visualizar a gravidade disso. Qual uma imagem? É como se alguém passasse a tarde inteira comendo pacotes gigantes daquelas balas artificiais. Sabe aquelas cobertas de açúcar cristalizado? Sei bem.
com aqueles sabores sintéticos de morango e limão. Isso, que explodem na boca. Aí, imagina que 1 hora depois, essa mesma pessoa senta à mesa do jantar. E ela tenta apreciar a textura sutil e os sabores complexos de uma salada fresca. Uma salada super nutritiva. Exato. Não tem como, o paladar está completamente queimado. O excesso de açúcar sintético estragou a capacidade das papilas gustativas de processarem o gosto real da comida. A salada vai parecer papelão. Exatamente. A nossa relação atual com esses estímulos digitais de baixo esforço está queimando os receptores de motivação do cérebro de um jeito muito similar. A analogia ilustra a mecânica com muita precisão, viu? E é neste ponto exato que a narrativa das nossas fontes faz uma virada fundamental. Uma luz no fim do túnel. Sim, a gente sai desse diagnóstico sombrio para uma esperança ancorada na neurociência. Porque, diante desse cenário de dessensibilização, a conclusão intuitiva seria a declarar a dopamina como a grande vilã do século XXI. O primeiro impulso é pensar que a gente precisa evitar a dopamina como se fosse uma toxina para poder focar, né? E a ironia absurda da biologia é que isso não poderia estar mais errado. Como assim? O mesmíssimo sistema neurológico que empurra alguém para rolar o TikTok até as 3 da manhã, ele é um motor fundamental por trás da genialidade, da criatividade profunda e de qualquer aprendizado real que o ser humano tem. Espera aí, a mesma via química? A mesma via. A neurociência cognitiva desfaz esse mal-entendido de forma muito elegante. A dopamina tem, na verdade, um papel de protagonismo absoluto na aquisição de conhecimento. Eu fiquei chocada quando li isso nas fontes. É contraintuitivo, mas ela atua diretamente na memória de trabalho, que é tipo a nossa lusa mental de curto prazo. E, mais profundamente ainda, ela é um dos mediadores da plasticidade sináptica. Plasticidade sináptica, ou seja, a capacidade do cérebro de mudar. Isso. Quando a gente aprende algo novo, os neurônios precisam formar novas conexões físicas entre si. E esse processo de meio que colar uma nova memória de longo prazo nas sinapses... Ah, entendi. Ele é altamente dependente da presença da dopamina. Aprender de verdade não acontece num vácuo químico. Exige o sistema de recompensa ligado e operante. Nossa, então o problema nunca foi a existência da substância em si? O problema sempre foi a mira. Onde a gente está apontando o nosso canhão de busca? Perfeito. O pesquisador Andrew Huberman, da Universidade de Stanford, traz um conceito revolucionário que foi citado no nosso artigo. A pesquisa dele sugere algo incrível. O que ele diz? Que o próprio atrito, sabe? Aquela frustração subjetiva que a gente sente durante o processo de aprender algo muito difícil. Aquela dor de cabeça de não entender nada no começo? Isso. Esse atrito pode servir como um gatilho. Quando ele é superado, o esforço em si está associado a uma liberação posterior de dopamina. Como assim? O esforço mental em si gera o disparo de dopamina? Isso parece inverter a lógica de tudo que a gente falou até agora. Eu sei. A premissa não era que a dopamina criava a motivação antes do esforço? Era. Mas o que os estudos mais recentes mostram é que o sistema opera como um ciclo dinâmico. Imagina a cena. Alguém senta para estudar um idioma complexo, tipo russo ou mandarim. Nossa, pedreira. Pois é. Nos primeiros minutos, existe uma resistência cognitiva imensa. Aquele incômodo de olhar para um texto e não compreender a estrutura da frase. O cérebro quer fugir para o celular na hora. Na hora. Mas se a pessoa sustenta o foco, se ela atravessa esse deserto inicial e, de repente, a regra gramatical faz sentido... Aquele momento de estalo. A conexão ocorre. O ato de romper a barreira do não entendo nada pro agora faz sentido gera uma onda dopaminérgica. Que incrível! O cérebro libera a substância não mais antecipando o ganho, mas como uma assinatura química. É como se ele dissesse: isso que a gente acabou de decifrar foi muito valioso para nossa sobrevivência. Registra isso e faz mais vezes no futuro. Então, o que tudo isso significa para nossa rotina prática, né? Porque significa que aquela imagem clássica e quase punitiva do estudo ideal... Aquela sala branca, fechada... Isso, em silêncio sepulcral, privando o cérebro de qualquer emoção, na crença de que o tédio profundo é o único estado possível para absorver conteúdo... É um erro. É um erro biológico crasso.
O intelecto humano arquiva muito melhor as informações quando ele está inflamado pela curiosidade e pelo engajamento ativo. A questão, no fim das contas, é recalibrar as fontes que alimentam esse fogo. A neurociência deixa muito claro que lutar contra milhões de anos de evolução é uma batalha que a gente vai perder. O segredo não é suprimir o nosso instinto de busca. É assumir a direção, né? Assumir a cadeira do motorista. Fornecer a esse circuito os estímulos corretos. A engenharia dos algoritmos funciona tão bem justamente porque eles seguem as leis do sistema mesolímbico. E a educação e o desenvolvimento pessoal precisam aprender a usar essas mesmíssimas leis a nosso favor. Com certeza. E com esse alicerce todo montado, a nossa discussão precisa descer para o nível prático. Porque a teoria é linda, mas como é que quem está ouvindo a gente consegue operacionalizar tudo isso? Como proteger o próprio foco? O material compila 5 estratégias fascinantes para hackear esse sistema. E em vez de só listar isso como um manual de instruções chato, vamos entender a lógica por trás de cada mudança de atitude. Ótimo. São do terreno. O texto fala sobre ativar a antecipação através do chamado efeito de geração. O que está acontecendo nas nossas sinapses quando a gente faz isso? O efeito de geração ataca o grande problema de estudar passivamente. Se alguém apenas abre um livro técnico gigante e começa a ler, o cérebro está num modo puramente receptor. Não tem desafio. Não há mistério. Logo, não há liberação de dopamina. O texto sugere gastar 2 ou 3 minutinhos antes de ler uma única linha, criando perguntas. Tipo o quê? O que eu acho que esse capítulo vai me ensinar? Qual problema do mundo real esse conceito resolve? Ao formular essas perguntas, a pessoa cria buracos, lacunas intencionais na própria consciência. Ah, entendi. Neurologicamente, isso manda um sinal para tal da área tegmental ventral de que existe uma informação super valiosa faltando ali. O circuito de busca é ligado antes mesmo de estudo começar de verdade. A leitura deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser uma missão de caça. Uma caça para preencher aquele espaço vazio que você mesmo criou. Perfeito. Genial. E a recompensa dessa caçada também não pode ser monótona, o que nos leva à nossa segunda tática, que é a quebra da lógica temporal. A intuição comum da gente diz que a recompensa vem depois de bater ponto. Ah, o clássico estudei por 1 hora. Isso, vou focar por 1 hora inteira e o meu prêmio vai ser comer um chocolate ou assistir a um vídeo. Mas as fontes destroem essa ideia, né? Destroem por completo, porque bater ponto no relógio é a coisa mais previsível que existe no universo. E a gente já viu que previsibilidade mata a dopamina. Exato. Se não há erro de previsão, não há disparo químico forte. A estratégia correta, na verdade, é atrelar a satisfação interna aos momentos de descoberta. Aos insights. Aos famosos insights. Quando um conceito finalmente clica na sua mente, a recomendação é pausar. Parar por uns 10 ou 15 segundos, largar a caneta e reconhecer ativamente o ganho intelectual. Celebrar um momento de entendimento. Esse micromomento de celebrar o ahá solidifica a via neural e ensina o corpo que o esforço cognitivo tem um pagamento intrínseco, não precisa do chocolate. Só que o grande desafio, no entanto, é o contraste do ambiente. Por mais que a pessoa crie essa antecipação e celebre o insight, o cérebro ainda está muito viciado no açúcar artificial do celular. Está anestesiado, como a gente falou antes. E aqui entra a terceira tática. A necessidade biológica de uma zona de descompressão. Um intervalo claro entre o consumo fútil e a leitura profunda. A literatura aponta que fazer uma transição direta é uma tarefa quase impossível para a mente humana. De pular do TikTok para o livro? Isso. Se o sistema mesolímbico passou meia hora sendo fuzilado por dezenas de vídeos curtos, super estridentes, os receptores estão todos saturados. Pular direto dessa atividade para a leitura de um artigo acadêmico denso é pedir para perder a briga. É pedir para o cérebro comparar os dois estímulos em tempo real, e a leitura sempre vai perder essa disputa. É necessário um período de washout, sabe? Uma limpeza. Como seria essa limpeza? Uma caminhada bem leve e lavar uma louça, ficar uns minutos olhando para uma janela.
Um tempinho de baixo estímulo para que os níveis de dopamina retornem para mais perto da linha basal normal. Permitindo que a sutileza do aprendizado possa ser finalmente registrada. É o equivalente a limpar a língua com água e esperar uns minutos antes de tentar sentir o gosto daquela salada. Muito boa lembrança da analogia. Agora, a quarta tática proposta na leitura me gerou muito desconforto. Imagino qual seja, a do uso das redes sociais. Essa mesma. Sugere-se usar as próprias redes sociais, que a gente acabou de estabelecer como sendo verdadeiras máquinas caça-níqueis, Cassinos de bolso. usar isso a favor do aprendizado, transformando o consumo em produção. Peraí, como que isso se sustenta? Não é o equivalente a tratar alcoolismo, recomendando que a pessoa vá trabalhar como barman? É uma provocação excelente. Trocar um vício passivo por uma dependência de validação externa não parece um risco muito grande? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a diferença crucial entre agir por intencionalidade e reagir por puro automatismo. Tá, me explica. O risco de dependência na validação externa existe, sim, sem dúvida. No entanto, a perspectiva muda drasticamente quando seu papel muda. Como assim, meu papel? Ao consumir o feed de outra pessoa, a sua postura é a de um rato de laboratório esperando a próxima gota de suco. Lembra do experimento? Sim, esperando o botão dar o prêmio. Mas, ao usar a rede como uma plataforma de output, ou seja, de saída de informação, escrevendo um resumo do que você acabou de estudar, ou explicando uma tese complexa em público, ou até documentando o passo a passo de um projeto seu, Eu viro produtor. a dinâmica inverte. A antecipação de que pessoas reais vão debater a sua ideia ativa a mesma via dopaminérgica de antes, só que agora ela está ancorada na construção de conhecimento real. Ah, o engajamento se torna um combustível para o estudo, não um fim em si mesmo para inflar o ego. Exatamente. A química trabalha a seu favor. E para que qualquer uma dessas 4 táticas que a gente falou não desmorone diante da frustração, a biologia exige linhas de chegada. O cérebro precisa saber quando o trabalho acaba. Senão ele entra em exaustão. E é por isso que a quinta e última tática, que é o conceito de fatiar metas gigantes em marcos minúsculos e verificáveis, é tão poderoso. Porque o nosso sistema não sabe o que fazer com a frase "hoje eu vou aprender a programar". É abstrato demais para a biologia entender. Total. A abstração impede o ciclo de conclusão. Se a mente não consegue visualizar o ponto de término de forma concreta, ela não sabe quando liberar a recompensa pela tarefa cumprida. E como é a tradução prática disso? É transformar a sua meta genérica em instruções operacionais rígidas. Em vez de "vou estudar código", você diz "hoje eu vou escrever e compilar uma função que filtre apenas os clientes ativos numa base de dados". Ah, é super específico. Existe um ponto final que é binário. Funcionou ou não funcionou. Quando a função rodar e o resultado aparecer certinho lá na tela, a conclusão é incontestável. E aí vem a recompensa. Esse ponto final, claro, atua como o gatilho perfeito para a liberação da dopamina, criando um reforço positivo fortíssimo para você iniciar a próxima microtarefa no dia seguinte. Basicamente uma engenharia de pequenas vitórias. Exato. O que nos leva àquela reflexão que o autor batiza brilhantemente no desfecho do texto de O Paradoxo da Atenção. O grande dilema da nossa geração. Nós habitamos o pico histórico da informação. Nunca em milênios de civilização humana uma pessoa teve a biblioteca completa do conhecimento humano acessível a um clique de distância no bolso da calça. Todo o conhecimento do mundo ali. E, no entanto, a gente nunca enfrentou tanta dificuldade biológica para focar por 40 minutos seguidos num único parágrafo de um livro. O diagnóstico disso aponta para um embate que é completamente assimétrico. De um lado da equação, a gente tem o sistema nervoso central humano. Nosso cérebro. Um órgão ancestral maravilhoso, sim, mas que foi esculpido muito lentamente por ambientes onde a sobrevivência exigia focar em estímulos lentos, em perigos raros e recompensas escassas. E do outro lado da equação? Do outro lado da tela, há corporações com capital trilionário, empregando os exércitos das mentes matemáticas e comportamentais mais brilhantes da nossa geração. E o trabalho exclusivo deles. Em tempo integral, otimizar algoritmos
para manter esse nosso órgão ancestral paralisado por mais alguns segundos de cada vez. É uma luta onde as regras foram feitas para esmagar a nossa biologia. Mas a lição libertadora das fontes que a gente dissecou hoje é que conhecer esse mecanismo devolve pra gente o poder de escolha. A consciência liberta. Entender como a área tegmental ventral reage à imprevisibilidade ou como os receptores se escondem do excesso de estímulos, isso não cria um escudo de força ao redor da nossa cabeça, mas arranca a cortina do teatro. E mostra os truques. Sim, quando a gente enxerga a mecânica nua e crua do truque de mágica comportamental, ele perde o encanto hipnótico. Fica mais fácil de resistir. O cérebro que se maravilha aprendendo física quântica, filosofia ou dominando uma nova profissão, ele é feito exatamente dos mesmos neurônios daquele que rola um feed de fofocas até as 3 da madrugada. O equipamento é rigorosamente o mesmo. A diferença reside apenas em quem está programando o próximo destino. A neurociência nos lembra de uma coisa vital. A arquitetura do aprendizado é, por definição, ativa. A tecnologia das redes opera explorando falhas de segurança do nosso instinto de busca de uma maneira muito automática. O foco profundo, a consolidação de memórias de longo prazo e a expansão intelectual, eles exigem algo que algoritmo nenhum pode fornecer. O quê? A intenção. A intenção de modificar o próprio ambiente para que o caminho mais estimulante seja também o mais valioso para o seu futuro. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão super provocativa para encerrar a nossa imersão de hoje. Vamos lá. Voltando àquela nossa cena inicial da mesa arrumada e do livro aberto, se o nosso sistema interno provou ser tão incrivelmente responsivo e tão facilmente hackeado por engenheiros do Vale do Silício que estão interessados apenas em inflar os relatórios de engajamento trimestrais das empresas deles, Uma constatação dura. imagina o nível de conhecimento, as criações brilhantes e as transformações profundas que poderiam ser alcançadas se a partir de hoje a gente decidisse aplicar essas mesmas regras ao nosso favor. Usar a arma deles. Imagina se nós nos tornássemos os engenheiros implacáveis dos nossos próprios circuitos internos de dopamina. É um pensamento que muda as regras do jogo. Fica aí a semente plantada para a mente de quem está escutando a gente. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise conosco e até a próxima imersão.